de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, ele intercala alguns milagres, nós já ouvimos alguns até agora, com alguns discursos para a formação dos discípulos. Hoje no Evangelho nós temos justo um desses discursos que enfrentam dois temas. Então Jesus, depois dos milagres, agora chama os seus discípulos, ou através de episódios, dá uma formação para eles, mas recordemos sempre, para nós. Nós não lemos o Evangelho para ver o que Jesus está ensinando para os outros, mas o que está ensinando para nós. É esse o grande desafio, o grande problema. Tantas vezes nós empenhamos a nossa vida para escutar o Evangelho para os outros, para rezar pela conversão dos outros. E, queridos, já envelhecendo, eu lhes digo que cada vez mais me vem a convicção que a pessoa mais difícil de se converter com a minha pregação sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, se nós temos consciência disso, nós vamos nos apercebendo que se um se empenha com a própria conversão, com a própria salvação, tem tanta coisa para fazer na vida que não vai sobrar tempo para estar olhando como aquele é pecador, como aquele é assim, para estar divulgando notícia, para estar se interessando por isso, por aquilo outro. Então hoje no Evangelho, o Evangelho de Mateus vai dizer assim: vendo uma multidão ao redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Esse lago é uma coisa fantástica. Nós vamos ver amanhã, o Evangelho fala de Jesus justo nesse lago, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Então veja, imagine para um rabi, até hoje qualquer mestre, o que ele quer é ter discípulo. Então esse ali diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu vás. Pensa quanta disponibilidade, quanto empenho alguém faria para ter um discípulo desse. Não, venha cá. E a resposta de Jesus: Jesus, vamos dizer a verdade, é antipático às vezes, sabe? Então veja, esse é um desses momentos, porque veja o que Jesus vai dizer aqui. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que quer dizer Jesus com essa frase? Meu filho, se você está me seguindo porque pensa que você vai ganhar alguma coisa, não se iluda, porque eu não tenho. Se eu não tenho, não pensa que a tua estrada vai ser diferente. Em um momento Jesus vai falar assim: se assim tratar o mestre, não pense que aos discípulos vão tratar de modo diferente. Queridos meus, é uma tristeza ver como hoje cresce no mundo, e inclusive entre alguns de nós católicos, esta ilusão pagã de que se torna cristão, se segue Jesus para ter uma vida fácil. Meu irmão, você nunca olhou a história de Jesus? Você nunca olhou que uma vida de maior fidelidade a Deus e de maior sofrimento do que essa você não vai encontrar? Então, é a falsidade daquilo que se chama teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade, que é aquela que invadiu tantas, e nasceram assim, tantas das novas religiões, dos nossos novos grupos religiosos, e que, olhem bem, que essas pessoas não é que conseguem nenhuma riqueza nesta vida, talvez os líderes consigam, mas os frequentadores não.
Mas eu sou muito convencido, meus caros, olhando o panorama religioso do mundo, do nosso Brasil, eu sou muito convencido que a cada vez que o religioso se aproxima do dinheiro, não é que o dinheiro se torna santo, é ele que se torna pecador. Sabe aquilo que Jesus vai dizer? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas isso não vale somente para o empresário, não vale somente para o político. Isso vale, sobretudo, para o homem de fé. Sobretudo para o religioso. Isso vale para o frade, para o sacerdote, isso vale para o leigo, para a leiga. Porque o dinheiro, ele é um caruncho que vai ganhando a nossa vida. E a pessoa pensa que o tem, e a um momento ela vai servindo a este Senhor. E aí então, Deus vai ocupando o segundo lugar na sua vida. Então Jesus é uma exigência que não é só para os religiosos. A pobreza evangélica, o desprendimento com os bens dessa terra, não se iludam. Não é um opcional do reino de Deus. Se recorda daquela parábola, daquele administrador daquele homem rico que enche os seus celeiros e ele fala só para si: posso repousar, posso agora viver sereno, fazer o grande celeiro e dizer descansa, repousa. O que fez de errado esse homem? Ele não roubou, ele trabalhou, ele produziu. Mas qual era o grande erro dele? Primeiro que a sua relação era só com ele mesmo, eu. Mas depois é que os bens, escutem bem isso, servem para criar relação e não para garantir para mim mesmo uma vida cômoda todo o tempo. Então, os primeiros santos da igreja, os padres da igreja, ele dizia assim: se você é rico, é sinal que algum irmão é pobre por tua causa. Parece duro e nós temos dificuldade de aceitar isso, mas recordemos aquilo que é tão bonitinho nos Atos dos Apóstolos, quando nós dizemos assim que os cristãos tinham tudo em comum, depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens para que todos pudessem ter, e assim mais ninguém tem necessidade. Na verdade, o mundo é assim, tem para todos, mas se nós continuamos a ter pessoas que esbanjam, que comem tanto para vomitar, nós vamos ter ainda muitos irmãos que têm fome, que não têm um mínimo. Então, viver, envelhecer, lutar até os últimos dias para acumular patrimônio, que sentido tem? E depois também, às vezes, deixar esse patrimônio para que seja motivo de divisão, de guerra entre os herdeiros. Então, este é o primeiro tema. O segundo tema é que o segundo vocacionado que se aproxima de Jesus, Jesus chama para segui-lo, e depois ele diz assim: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Jesus vai dizer: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Então, não é verdade que Jesus está ensinando um desprezo pelos pais. Sepultar os pais era um dever tão nobre que o sacerdote de Israel, que não ia no cemitério para não se contaminar, quando era o sepultamento dos pais, ele ia. Então, Jesus, por exemplo, quando da vocação de Levi, Levi voltou para casa para se despedir dos pais. Então, o que Jesus está dizendo? Que se você quer ser meu discípulo, deve ter a coragem de romper com a tradição até mais sacra de Israel, que era aquela dos pais, de receber, sentir-se pertencente ao povo salvífico, o povo da aliança com Deus, porque pertence a esta família que pertence ao povo de Israel. Jesus vai dizer: não é por isso que você pertence à salvação, porque a salvação é para todos os povos, mas que você deve ter coragem até mesmo de romper com essa tradição, porque também isso era importante, porque muitos dos filhos de Israel, quando se convertiam nesse momento que era escrito o Evangelho de Mateus, a fé cristã, eles eram abandonados pela família, até pelos próprios pais.
E quantos santos, quantas pessoas na história da igreja e até hoje, pessoas que eu conheço que, porque aderem à fé, são abandonados pela família e até pelos próprios pais, porque não aceitam a vocação delas, porque não aceitam a opção de vida delas. Queridos, o grande amor na nossa vida continua a ser e deve ser o nosso Deus. Por ele, vale a pena arriscar tudo o que nós temos, o patrimônio, o que podemos sonhar de ter, as nossas relações, tudo deve ser santificado e reavaliado a partir da nossa relação, do nosso amor para com o nosso Deus. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.